Bom dia, bom dia. Hoje já é quinta-feira, dia 26, começando aqui mais um dia. Que ainda não dei muito atenção nos gráficos, porque eu tenho uma reunião agora às 10 horas da manhã. E assim, eu realmente não gosto de colocar reunião de manhã, porque eu tô no modo meio zumbi ainda. Porém, esse cliente é o único horário que ele pode, então vou fazer reunião, não tem que fazer. E depois eu volto aí mais tarde, dou uma noção dos gráficos, o que está acontecendo. Pelo que eu vi até agora, talvez a gente tenha alguma operação, mas pode demorar um pouco ainda. Vamos ver aí. Mais tarde eu volto para explicar um pouco, falar aí mais. Eu até queria trazer um pouco antes aqui, né, de eu mostrar os gráficos dessa reunião que eu acabei de fazer com o meu cliente, porque apesar de eu estar desanimado, de ser uma reunião de manhã que eu não gosto muito de fazer, eu sempre fico muito feliz quando eu consigo ver resultado dos meus clientes mesmo. Porque esse cliente meu, ele começou comigo em junho do ano passado, de 2025. E assim, ele sempre foi amigo meu, né? O Carlinho, salve Carlinho. E assim, quando ele começou, ele estava ali com duas dívidas, tinha um computador para pagar, não tinha reserva, não tinha independência. E aí, com poucos meses que a gente foi trabalhando, eu fui ajudando ele a montar. Agora ele já tem uma reserva muito boa. A gente está começando, vamos começar aí mês que vem a investir na carteira de independência financeira dele. Quitou as dívidas, não tem mais o PC para pagar também. Então é uma evolução que eu fico muito feliz, principalmente por ser um amigo próximo meu, né? Eu sou muito amigo dele desde que eu mudei para Itaguara, desde que eu venho para cá. Mas é muito legal ver essa evolução. Eu fico realmente muito feliz quando eu consigo ver esse crescimento ali dos meus clientes e a tranquilidade também que uma pequena reserva ali já dá, porque imagina, acontece alguma coisa ali, agora ele já tem o seguro também, ele já está protegido, então se acontece qualquer acidente ele está protegido, ele já tem a reserva, né? Não é a reserva completa ainda, mas está chegando lá, assim, em pouco tempo, sabe, 6 meses, coisa que foram alguns detalhes que eu fui ajudando, que eu fui acompanhando ele, sempre foi muito legal esse acompanhamento e acho que isso é o que mais me motiva dentro do planejamento. Fico muito feliz, de verdade. Mas, enfim, acabando de falar um pouco do planejamento, vou aí para os gráficos agora e também tenho a daily de hoje que eu vou acompanhar, que é uma daily sobre investimentos. E mais tarde eu volto aí e falo um pouco o que está acontecendo. Bom dia, voltando aqui agora no PC, né? O que a gente tem aqui para hoje nos gráficos? No diário, a visão ainda continua mais ou menos a mesma coisa, aquela mesma ideia, que ele fez o sweep nesse topo e o alvo dele seria agora nesse fundo desse candle, que é o que a gente está esperando aqui. Já no 1 hora, pensando naquele movimento de ontem, o que acontece aqui? Né? Ele veio, como ele não tem a confirmação do range, a confirmação da estrutura ainda, né? Onde ele vai confirmar o range vai ser nesse fundo aqui. Então, por isso que eu estou levando esse fundo além do fundo do diário. Aqui no 1 hora também, esse fundo é liquidez. Então, ele, claro, pode dar uma segurada aqui, mas é um fundo que tem bastante liquidez e eu imagino que ele esteja buscando aquilo ali como alvo. Já no tempo menor, aqui no fluxo do 1 hora, ele está nesse movimento de baixa, né, onde ele foi cada vez mais mostrando essa, basicamente, captura de liquidez, rompe o fundo, captura de liquidez, rompe o fundo. E ele sempre vai seguindo esse movimento aqui. Então, captura de liquidez, rompe o fundo. Captura de liquidez, rompe o fundo, e sempre nesse mesmo movimento ali. E aí agora a gente tem essa estrutura aqui, que ele acabou de tocar e acabou de fazer um sweep também, né? Pensando no topinho aqui e tudo mais. E também tem a região ali que é muito interessante. E aí, pensando nisso, como ele ainda tem o fundo lá para baixo, a gente tem esse alvo inicial, que seria esse fundo mais próximo, e também temos o alvo lá no fundo. Sabendo disso, aqui nos 5 minutos a gente pode esperar ele alinhar o movimento. Deixa eu excluir esse tanto de quadrado aqui.
só para facilitar a nossa vida aqui. Agora, nos 5 minutos, ele já fez o sweep aqui, que nem eu mostrei, né? Deixou o candle ali de uma hora bem grande, varrendo essa liquidez aqui, com o pavio e tudo mais. Agora, ele alinhando o fluxo aqui, a gente pode estar validando uma entrada nessa zona aqui. É onde eu vou colocar a ordem caso ele confirme ali, né, o alinhamento. Só que o que acontece? Por enquanto ele varreu só com pavio. Nesse caso, eu não entro, não vou fazer nada por aqui. Preciso esperar ele varrer com o corpo e aí sim voltar e deixar uma entrada para a gente. Ou, né, deixar uma outra zona ali. Mas até então seria isso. Vamos esperar aí o que vai acontecer e mais tarde eu trago aí, né, o movimento, o que aconteceu, o que houve, para deixar no vídeo. Fechou? Até daqui a pouco. Agora que eu percebi, eu fico dando até daqui a pouco no vídeo e tal, mas não faz diferença nenhuma, porque o corte vai acontecer aqui daqui a um segundo, então já daqui a um segundo já é o daqui a pouco para vocês. Mas é isso. Vamos esperar. Pessoal, só mostrando aqui, né, uma pequena alteração da entrada, porque antes aí, quando eu comentei, a gente estava esperando esse fundo aqui ser tomado. E aí, o que aconteceu? Ele varreu esse fundo e, como eu acabei de explicar, não varreu com o corpo. Então, aqui não estava validada a nossa entrada ainda. Então, nesse movimento aqui, eu acabei ficando de fora. E aí, depois, né, ele entregou o movimento. Ele foi, voltou lá em cima, varreu, fez o sweep novamente aqui no topo. Tanto aqui numa hora também a gente consegue ver, né, o pavio varreu aquele do último candle. E aí, ele veio depois, alinhou o fluxo. E aqui foi a nossa entrada. Eu coloquei a ordem nessa caixa aqui, nessa zona, conforme está marcado aqui. Eu fiz essa entrada e aí, né, vou colocar aí uma time-lapse pequena. Eu acabei cortando a time-lapse ali na metade porque eu ia ficar um arquivo muito grande, mas depois eu volto aí quando ele acabar, ou se der stop, voltar tudo, ou der um take aqui, eu acabo de confirmar. Mas basicamente essa foi aqui a nossa entrada, fez o sweep numa hora, depois de uma hora alinhou o fluxo nos 5 minutos, né, nesse fundo aqui, marquei a zona, que seria essa amarela, coloquei a ordem pendurada, ele foi lá, executou a nossa ordem, e aí alvo 3 para 1. Então agora já estamos dentro da operação, eu vou deixar rolando aí um pouco a time-lapse, mas mais tarde eu volto para analisar, ver se foi take ou se foi stop, e aí eu já volto com tudo aí depois. Pessoal, voltando aqui agora à tarde, acabei de chegar da fisioterapia e vi aqui que tomamos um stop. Eu vi, não tinha reparado, mas a gente teve uma notícia do Trump, né? O presidente Trump fala aqui, esse cara maluco, 5 horas no dólar, então acabou aí, fomos estopados, infelizmente. Eu imagino assim, se não tivesse a notícia, eu imagino que a gente não teria tido esse stop. Porém, faz parte, né? Eu não vi a notícia, não tomamos nenhuma providência e tal. E assim, faltou muito pouco pro take também. Felizmente, ele demorou bastante a andar aí o movimento.
Porém, tá tudo tranquilo. Foi um trade totalmente dentro do plano ali. Seguimos tudo, não saímos de nada, fizemos tudo o que tinha que fazer. E acontece, nada como um dia após o outro. E aí, só para mostrar para vocês também, aqui na plataforma a gente tem aqui, né, apenas esses dois trades que eu fiz até então. Um trade que foi take, esse de US$ 787, e o outro que foi esse agora stop de 253. E aí também já coloquei aqui no diário de trade. Nessa conta, por enquanto, apenas esses dois trades mesmo, um na semana passada e um trade agora. E é isso. Vamos lá, né, coloquei aqui data, Euro USD, diário de baixa, 1 hora de baixa, 5 minutos confirmou a checklist. Trade totalmente dentro do plano, bateu no alvo. Só que o take estava um pouco afastado por conta do RR, né, para dar 3-1 certinho. Porque, só para mostrar também, o alvo teoricamente certo era nesse fundo aqui. E aí, tudo bem, tudo certo. A análise deu certo, né? Teve um take aqui. Porém, como a gente usa fixo 3-1, o gráfico estava um pouco mais abaixo aqui, ficou faltando, 43 pontos ali para bater no nosso take. E aí coincidiu de estar no horário dessa fala do Trump ali. Mas é isso, agora não temos mais o que fazer, esperar o próximo dia, seguir o plano, seguir a mesma coisa que a gente fez hoje, porque o que muda, o que vai fazer diferença é a disciplina e, como o próprio José lá sempre fala, de resultados diários não importa. Então, não tem problema esse stop aqui, vamos continuar seguindo o plano. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Tenho uma reunião agora há pouco, então já vou me preparar aqui também e devo depois ficar mais tranquilo, assistir alguma coisa, né? Ficar um pouco mais tranquilo por hoje. É isso, falou, até o próximo vídeo aí.